Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, pessoal. Mais uma vez, É o que Parece. Aquele que sabe o que contar está entrando no ar para passar a vocês informações sobre o mercado publicitário, sobre jornalismo, marketing e etc. Está conosco hoje, virtualmente, evidentemente, segurando a tal quarentena, o José Francisco Queiroz, o Salles Neto, que todo mundo conhece, patrimônio da comunicação publicitária no Brasil, e lá no estúdio, o nosso Lupe, que é o dono da Compasso Colab. Olá, Neto, tudo bem? Tudo bem, querido. E vocês aí, como é que vão essa vida de quarentena aí, tudo bem? Pois é, graças a Deus que não estou mostrando a minha fisionomia, que já era feia e de velho, agora barbudão. Mas ainda bem que está à distância, né, Rossini? Eu acho que ficou bem perto. Neto, eu queria começar a entrevista com você perguntando como é que se suporta um país como o nosso, no mercado publicitário, que é uma verdadeira gangorra, mais de 30 anos de mercado com o seu meio e mensagem, que, por incrível que pareça, e evidentemente é resultado do seu esforço, só aparece numa curva ascendente. Conta um pouquinho a respeito desse sucesso. Não, na verdade, ele tem 42 anos, né, Rossini? Que a gente está fazendo bem mensagem. Ele completou, agora em abril, 42 anos. E, evidentemente, que é muito difícil você, nesse país, ser um empreendedor, seja o segmento da economia que você escolher, porque a economia e o país, eles vivem, como você falou, numa gangorra. Tem hora que dá uma melhorada, você não pode se acostumar muito com a melhora, porque, de repente, vem um período difícil para caramba, daqui a pouco melhora um pouco. E hoje em dia, inclusive, a gente estava começando a querer sair de uma recessão de 4 anos. É muito difícil, porque foi um período muito longo de recessão. A hora que você começa a querer dar está melhorando, a economia estava melhorando, o negócio estava melhorando, aí vem uma pandemia aí de um coronavírus que joga tudo para baixo de novo. O mercado está totalmente parado, o mercado está fazendo o mínimo, mas o mínimo dos mínimos necessários, cada empresa que atua nesse setor. E nós, como um meio de comunicação, de informação, a gente é obrigado a manter a nossa vida ativa, né? Nós somos obrigados a circular com o impresso semanalmente, que é o nosso negócio maior. Mas hoje em dia tem uma vantagem que você tem nessa área de mídia uma plataforma grande de comunicação, né? Então, a gente tem o impresso, a gente tem todo o mundo digital aí, então você pode ler a mesma edição no impresso ou no digital, você tem o site que é diário e as informações são real times, você tem podcast, você tem webinar, você tem... Agora a gente está fazendo live do Meio Mensagem, que é diário, entrevistando personalidades aí do mercado. Enfim, é uma vida de 42 anos num país complicado, mas também num mercado que teve uma evolução impressionante nesses 42 anos. Eu lembro que, quando a gente começou, em 1978, era um outro mercado. As principais agências do país eram todas nacionais, quase. As opções de mídia que você tinha eram as tradicionais, rádio, revista, jornal e televisão, e um pouco do mundo, na época, de outdoor, mas era um mundo pequeno. Enfim, e agências nacionais. Se você for ver de lá para cá o que aconteceu, de lá para cá o que evoluiu, o que o mundo mudou, a propaganda brasileira ganhou um certificado internacional de uma propaganda de primeiro mundo, uma propaganda de alta qualidade, uma criatividade de alto nível, ganhando
grandes prêmios internacionais. Então, isso tudo, Meio Mensagem foi assistindo durante esses 42 anos. A área de mídia, que eu falei lá atrás, que tinha as tradicionais, de repente entra televisão por assinatura, que tem um mundo enorme aí pela frente, a mídia out of home, que teve uma evolução impressionante nos últimos anos, o mundo digital todo aí à nossa frente, as mídias que eram tradicionais, né? Quer dizer, quem fazia jornal, quem fazia televisão. Se você for ver hoje, todo mundo tem uma plataforma de mídia, né? Todo mundo vende, ninguém mais vai lá vender uma página ou um comercial de 30 segundos. Não, todo mundo vai hoje visitar cliente e ter projetos para clientes, projeto que envolve uma plataforma de comunicação grande. Eu acho que eu tive o privilégio de presenciar nesses 42 anos uma mudança bastante grande, bastante significativa, isso que a gente chamava do negócio da propaganda, e que hoje não dá para ser assim, tem que ser um negócio da comunicação e do marketing, que é uma coisa muito mais ampla, muito mais extensa. Foi um período de travessias na área da economia e dos negócios difíceis, mas, por outro lado, na área de evolução do negócio foi bastante significativo. Só que você está ganhando menos, né, Neto? 42 anos. Trabalhando mais e ganhando menos. Trabalhando mais e ganhando menos. Principalmente nesses dias de hoje, né? Você tem que manter uma equipe ativa, uma equipe presente. A gente tem mais de 100 funcionários lá e todo mundo fazendo home office, circulando praticamente sem nada de anúncio, nem nada. O que a gente teve foi uma edição de aniversário que foi bastante prestigiada e, na verdade, de 15 de março para cá, os negócios deram uma queda bastante grande aí de resultados financeiros. Mas estamos aí, estamos sobrevivendo e administrando o caixa lá para passar esse período aí maluco, negro que a gente está vivendo. Neto, você deu um bom panorama atual de uma coisa que a gente não sabe onde vai acabar, mas eu queria aproveitar esse momento e voltar um pouco no tempo, porque acho que é importante registrar essa caminhada de sucesso da editora Meio Mensagem. Eu tenho em mãos, que eu resgatei daquela coleção número 1 que eu tinha e doei para a SPM, o primeiro número. Tem um facsímile aqui que nós vamos colocar no Instagram, o número 1 do Meio Mensagem, que é de abril de 78. E ao ver esse exemplar, eu me lembrei que nessa época eu trabalhava na Thompson, na mídia da Thompson, e me lembro como se fosse hoje que eu te recebi na sala de reuniões em que você levava um projeto de lançar a revista Meio Mensagem e com uma proposta inédita. E eu falei, com a amizade que nos une desde aquela época, falei, você é um louco. Que você buscava 8 clientes que comprassem um pacote durante um ano ou um tempo determinado de anúncios no Meio Mensagem, que era com isso que você ia começar. E eu me lembro como se fosse hoje essa reunião, e aí saiu esse número 1, num momento muito importante, que isso eu queria que você falasse, porque esse número 1, ele traz 2 manchetes na primeira página, além de outros assuntos, que são 2 fatos marcantes da publicidade brasileira. Em abril de 78 acontecia o 3º Congresso Brasileiro de Publicidade, né? Foi logo depois o número 2 trazia o resultado do que se discutiu nesse congresso, e um outro fato que também foi aprovado no Congresso, por aclamação, foi a instituição do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o famoso CONAR, que também começava em 1978. Conta um pouquinho como é que foi esse começo. Esse começo foi dentro do que você falou aí. Eu, na verdade, eu fui lançar o Meio Mensagem porque eu tinha uma ideia de fazer Primeiro, eu tinha uma ideia de ter um negócio meu, de ser um empreendedor. Isso, desde lá de trás, eu vinha com essa ideia e vinha amadurecendo esse negócio. E como eu atuei durante um tempo trabalhando numa editora e vendendo uma publicação que circulava nesse mercado, que era a revista Propaganda, eu comecei a interagir com esse mercado, eu comecei a conhecer esse mercado, eu comecei a me relacionar
com as empresas desse mercado. E eu tive o privilégio de trabalhar com essa editora que me deu a oportunidade de começar lá como na área comercial, vendendo espaço. Aí eu passei a diretor da área comercial. E, bom, eu cheguei a publisher dessa divisão, o que me deu um know-how muito grande para conhecer o todo. Eu cuidava do editorial, eu cuidava do comercial, eu cuidava de assinatura, de impressão, enfim. Toda a operação dessa revista ficou na minha mão durante um tempo. Então, eu comecei a desenhar um projeto para essa área que culminou no Meio Mensagem. Claro, eu me inspirava muito no Advertising Age, que eu acompanhava, eu lia, eu sabia como é que era. E, inspirado no Advertising Age, eu montei um projeto, aí passou a se chamar Meio Mensagem. Foi até uma ideia, na ocasião, de um criativo que trabalhava na Marcan, que chamava Ricardo Ramos, filho até do Graciliano Ramos. Um dia, conversando com o Ricardo, eu contei para ele, ele falou, como é que vai chamar? Eu falei, não sei. Aí ele deu uma ideia, já estava na época do McLuhan, falando do Meia Mensagem, não sei o quê, bota meio, enfim. E aí nasceu o Meio Mensagem. E foi do jeito que você falou. Eu comecei porque eu tinha um network nesse mercado bom, eu não tinha nenhum dinheiro para investir no negócio, nada, e não tinha também nenhum investidor que estivesse comigo, enfim. Então, o que eu fiz foi o que o Zé Francisco comentou agora na pergunta, que foi, na verdade, foram 10 anunciantes, eu visitei 10 empresas e propus para eles o seguinte, eu vou fazer um trabalho, que é uma publicação com esse objetivo, o foco do negócio é esse, e eu preciso, para fazer isso, do apoio de um grupo de 10 empresas que me prestigiem com um anúncio durante 6 meses. Toda edição com anúncio. Minha mensagem nasceu quinzenal. Aí, as 10 empresas que eu visitei, 10 primeiras empresas, me garantiram, não foram nem 10, porque quando eu fui falar com o Roberto Tivita na Abril, ele falou, não vou botar uma, não, vou botar 4 páginas. Então, eu virei para 6 empresas, não foram nem 10. E aí eu lancei, essas empresas me deram 6 meses de subsídio, que servia para pagar as contas do Meio Mensagem. E daí eu fui crescendo, visitando outras empresas e fazendo um trabalho mais profissional aí no mercado para poder sobreviver. E essas empresas que foram pioneiras, vamos dizer, comigo, uma boa parte está aí até hoje trabalhando conosco, investindo conosco. Infelizmente, a maior delas, que era a Abril, teve um período difícil e agora está num processo aí de reconstituição, mas, enfim, foi durante muito tempo o maior anunciante do trade. Foi uma perda grande para o mercado. Nós já tivemos oportunidade de contar aqui no É o que Parece o caos que você contou no livro do É o que Parece, que retrata bem esse seu começo de vida dura, né? E foi aquela forma criativa de você mostrar que você estava atuando dentro de uma empresa, levando a tua secretária até um orelhão na esquina para poder ela ligar para o mercado e aí passar o telefone para você, porque você não tinha telefone na sua empresa, né? Você tinha que falar pelo orelhão. Isso. Nós já relatamos isso aqui no É o que Parece e mostra bem essa dificuldade inicial. Agora, você teve nesse início um apoio, como você diz, muito importante dos veículos e das agências de propaganda, né? Coisa que hoje mudou de figura totalmente, né? O grande anunciante do início de vida do Meio Mensagem foram os veículos de comunicação. As agências, eu brincava que as agências viviam do mundo da propaganda, mas não acreditavam no remédio que elas receitavam, entendeu? Porque o investimento de agência na mídia era uma coisa muito, muito pequena, muito baixa. E aí, por outro lado, os veículos de comunicação tinham uma força maior e uma presença maior na mídia. Com o decorrer do tempo, mas o decorrer do tempo, muito tempo depois, as agências começaram a ser mais presentes na mídia, começaram a votar uma verba para investir durante o ano, começaram a pensar em fazer campanhas, se não anúncios de oportunidade. A agência só fazia anúncio de oportunidade. Ou ganhei uma conta, ou ganhei um prêmio, ou contratei alguém importante.
Fora isso, esquece. Não tinha nada, 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 nada. Eu vou contar rapidinho um episódio que eu vivi, porque uma época a gente fazia editoriais no Meio Mensagem com uma certa regularidade, chamando a atenção do mercado para a Lei 4.680 e falando assim, olha, está na hora do mercado liderar um processo e rever esse processo de comissionamento das agências. Porque senão algum cliente grande, uma hora, vai botar o dedo na cara das agências e vai falar, olha, agora é assim, acabou. Então é melhor você liderar um processo do que ser liderado. Cada vez que eu falava isso no editorial, era uma pandemônia. Todos os donos de agência, naquela época os caras eram donos de agência, me ligando, criticando, dizendo que eu era irresponsável. Até que um dia a gente fez um editorial desse, e eu me lembro que o Roberto Ailib me ligou e falou, olha, eu queria ter uma reunião com você amanhã, pode ser tal hora aqui na agência e tal. Falei, tá bom, tudo bem. Eu imaginei que era sobre o editorial que tinha saído no fim de semana. E aí peguei, naquela época o editor nosso chamava Sérgio Borghinetti, ficou comigo durante muito tempo. Falei, ô Sérgio, vamos comigo numa reunião lá no Roberto, que ele vai falar do editorial. E aí, quando eu cheguei lá, era uma reunião que estava, olha, sem brincadeira, o Roberto Ailib, o Geraldo Alonso, o Petrônio Correia, o Faveco, enfim, se pegar as 10 maiores agências do país naquela ocasião, estavam os 10 lá, Mauro Salles, enfim. Todo mundo na sala do Roberto Ailib tinha uma cadeira para eu sentar. Aí puseram mais uma para o Sérgio Borghinetti. E aí, bom, o que eles queriam? Eles queriam que eu parasse de falar sobre esse negócio de fazer editoriais falando sobre a Lei 4.680, que era um absurdo isso. Mas, resumindo, era o seguinte, Neto, você para de fazer isso e tem mais, queremos a cabeça do Sérgio Borghinetti. Na cara dele. Aí eu falei, olha, gente, quero dizer para vocês o seguinte, que eu não vou parar de falar e também não vou dar a cabeça do Sérgio Borghinetti. E aí eles falaram assim, bom, então, nós todos aqui vamos cortar toda a verba publicitária que eu tenho com vocês. Tanto que eu me lembro bem disso, que eu falei, se somar todos vocês, não dá para eu comprar um sanduíche. E fui embora. Evidente que depois ninguém cortou verba nenhuma. Aliás, eu cheguei no escritório daquele grupo, metade já tinha me ligado para falar, olha, não é bem aquilo, estamos juntos. Enfim, e aí o mundo foi virando. Mas era uma presença pequena das agências e uma presença maior dos meios de comunicação, que também se resumia a TV, jornal, revista e rádio, que era muito baixo também, muito pequeno. Então, a gente vivia disso aí. Mas, Neto, você vivia disso daí, você está falando com uma simplicidade que até deixa a gente sem jeito de fazer pergunta para você. Mas, na verdade, não é bem assim. Vou te dizer por que não. Porque você tinha um veículo forte como é até hoje, que é o Meio Mensagem. Você tem agora as mídias sociais todas integradas numa grande plataforma que você administra, Meio Mensagem. Mas você era um cara super criativo. Você criava eventos. Volta e meia você tinha um evento que te permitia reunir tanto anunciantes como representantes dos veículos de comunicação, empresários e jornalistas. Então você sempre foi safo nesse negócio, sempre muito inteligente. Eu só queria que você contasse para a gente como é que você criou o primeiro encontro internacional da mídia. Isso aí é histórico, é mitológico ou é verdade? Não, isso aí... Ó, o Zé Francisco pode contar bem essa história aí. Essa história nasceu do seguinte. Primeiro, o mercado, naquele momento, estava vivendo, e um processo até liderado pelo Zé Francisco, um momento onde a mídia, além de programar os meios adequados, ela estava buscando uma participação com anúncios, com um formato, um diferencial criativo, uma maneira criativa de se utilizar de cada um dos meios de comunicação. Então, era já o jornal de uma maneira criativa, a revista, enfim, a rádio. E o Zé Francisco foi um dos papas desse negócio, um dos caras mais criativos da área de mídia. Ele se empolgou com esse processo e fez campanhas memoráveis na ocasião, usando as mídias de uma maneira bastante criativa. E um dia, numa conversa, ele sugeriu de fazer um evento, não faz um evento sobre criatividade na mídia e tal, papapá. E a coisa começou ali numa conversa, num papo,
E desse papo a coisa foi amadurecendo, evoluindo, e a gente acabou montando o que chamava Encontro Internacional de Criatividade e Mídia. Se eu puder te interromper, mas só para complementar, claro. Isso de fato aconteceu porque naquela ocasião, nós estamos falando, acho que no começo dos anos 90, eu fui convidado para dar uma palestra sobre criatividade e mídia no México, lá na AMAP, Associação Mexicana de Agências de Publicidade. Levei lá alguns exemplos das coisas criativas que estavam acontecendo aqui na mídia brasileira. Fiquei surpreendido como o mercado mexicano nem passava por longe de usar a mídia criativamente. Quando eu voltei aqui, tive uma conversa com seu falecido e querido irmão, e foi no momento também de que o grupo de mídia que havia sido formado anos antes estava meio à deriva, estava havendo uma briga de grupos. Eu sugeri ao teu irmão dizer, olha, tem aí uma oportunidade de vocês fazerem uma coisa nova, que é essa coisa chamada criatividade em mídia, e ter a ousadia de chamar internacional por conta dessa experiência que eu vivi lá no México, de um desconhecimento do mercado fora o Brasil, dessa coisa chamada criatividade em mídia. O que eu lamento, já disse isso para você muitas vezes, é eu não ter pedido 10% de participação nessa ideia, que hoje eu estaria financeiramente numa situação melhor. Certo? Mas, agora, e você também inovou, porque o primeiro evento, você inovou acrescentando uma feira com exposição, em que os veículos, principalmente, expunham nessa feira, e, óbvio, trazendo mais receita para o teu evento. Quer dizer, não era uma coisa só de palestra. Eu acho que aí você deu um primeiro grande passo para essa criação de eventos que você tem até hoje. É verdade. A gente já fazia alguns eventos naquela ocasião, menores e tal. Quando veio essa ideia do Encontro Internacional de Criatividade e Mídia, e aí ela foi evoluindo, e a gente envolveu o grupo de mídia também na operação, e foi interessante porque, assim, a gente entregou para o meio jornal montar um painel de uma manhã inteira defendendo o meio jornal como uma oportunidade de se fazer mídia e como fazer mídia criativa no jornal. Uma tarde para o rádio, uma tarde para a revista, uma manhã para a televisão, e por aí foi. Eram 3 dias. E aí era o seguinte, o meio jornal, ou o meio televisão, ou revista, enfim, cada um desses meios montou todo um painel que ocupasse uma parte, metade do dia de apresentação. E esses painéis foram coordenados por um representante do grupo de mídia, que era um profissional da área de mídia, que organizou junto a jornais, outro organizou junto à televisão, outro junto a isso. Então ficou um negócio muito interessante, porque era um evento que você falava assim, eu só quero participar do painel de televisão. Você podia comprar só ingresso para televisão. Eu quero os 3 dias, você fazia os 3 dias. Eu quero só rádio, tá bom. Enfim, então tinha uma mescla de pessoas lá dentro que mudava toda hora e um volume grande de gente participando. Foi lá no Hotel Transamérica, lá na Marginal. Eu me lembro desse evento porque eu participei da comissão que coordenou o rádio e, junto com o Sérgio Campanelli, da MCR, nós fizemos um programa de rádio, que eu tenho ele até hoje, quem sabe um dia a gente pode colocar no É o que Parece, dura 18 minutos, que chamava O Rádio na Vida do Mídia durante um Dia. E foi feita uma gravação só com áudio. Eu me lembro que na noite anterior, a nossa comissão foi lá no Hotel Transamérica e nós queríamos fechar tudo, não ter nenhum espaço para luz, para ficar realmente as pessoas ficarem no escuro e imaginar, ouvir este programa do que acontecia com o rádio durante o dia na vida de um mídia. E tem um detalhe, aí eu cheguei no Hotel Transamérica alguns dias antes, e a gente estava vendo lá o espaço, como é que ia fazer, aí eu vi uma oportunidade de vender uma feira para alguns veículos de comunicação, mas lá não tinha lugar. Mas o hotel, hoje o hotel ocupa uma área enorme lá. Antigamente era metade do que é o hotel hoje. A outra parte era um terreno vazio que pertencia ao hotel, mas tinha um circo montado lá, um circo de lona. E eu fui lá no circo e aluguei o circo. Tirei tudo do circo e botei, e a exposição foi dentro do circo.
Então, o seminário era no hotel e a exposição era dentro do circo. E um calor do cão naquela tenda lá, aquele negócio lá, mas tudo bem, estava todo mundo feliz, todo mundo numa boa. Foi um evento marcante, foi uma época marcante. O Encontro Internacional de Mídia, evidentemente que depois de 2 anos, 3 anos, a coisa não tinha mais sentido você falar de... Porque a coisa começou a ficar repetitiva. Aí virou para a Maximídia, que tem até hoje, a gente faz o Maximídia hoje, e hoje nem é mais um encontro de mídia, ele virou um grande evento de discussões dos grandes temas do mercado. Se você for ver o Maximídia, ele fala pouquíssimo de mídia hoje, ele fala de grandes temas, de grandes assuntos que são pertinentes ao mercado hoje. Então, os nossos amigos, Neto, estão acompanhando, com certeza, os nossos seguidores, com entusiasmo a sua palestra, porque ela é absolutamente enriquecedora em função de que são 40 e tantos anos de vida profissional, de empresário, de homem de visão, de negócios, absolutamente criativo. E eu queria aproveitar a deixa para, pelo menos, lembrar a você que você tem um dos prêmios mais prestigiados no mercado da comunicação, da indústria da comunicação do Brasil, que é o Prêmio Caboré. Como é que se existiu? Como é que você gerou esse prêmio? Porque era Caburé ou Caboré? Conta essa história. Esta é uma pergunta que será respondida no próximo programa. Estamos completando meia hora de papo agradabilíssimo e fica a pergunta no ar. O que é esse tal de Prêmio Caboré que tanto sucesso faz? Agora, José Francisco Queiroz, a frase do dia. A frase do dia. A frase do dia tem que ver com os 42 anos do Meio Mensagem. Diz o seguinte: os primeiros 40 anos de vida nos dão o texto, os próximos 30, o comentário. Até daqui a pouco, pessoal, no nosso próximo capítulo do É o que Parece, aquele que sabe o que contar em todas as plataformas. É o que parece, aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.